Olá, pessoal. Estamos de volta com a nossa 27ª aula de História do 8º ano. Eu sou o professor Cleivson e hoje nós vamos falar sobre os ideais liberais e socialistas no contexto europeu na passagem do século XVIII ao XIX. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o liberalismo econômico. Observe aqui esta imagem, onde nós vamos ter ao centro lá o nome liberalismo econômico. E aí vamos ter diversas pontinhas falando ali sobre o que consiste o liberalismo, em que consiste o liberalismo econômico. Então, o primeiro ali em cima fala sobre a pouca interferência do Estado na economia. Ou seja, no liberalismo econômico, no sistema liberal, o Estado ele quase não tem interferência, tá, na economia do Estado, certo? A liberdade individual. Então, existe no liberalismo econômico a liberdade individual. Em que sentido? No sentido de que os grandes produtores, empresários, eles podem decidir em que vão investir, tá? O quanto, quando e onde. Diferente de um outro sistema, a defesa da propriedade privada. Então, dos requisitos, dos ideais do liberalismo econômico seria a defesa da propriedade privada, onde a propriedade privada seria ou um elemento fundamental, certo? Onde ele tem os direitos de resguardar, por exemplo, quando alguém procura invadir uma propriedade privada, ele tem amparo do Estado para ter a ajuda, auxílio, para que a sua propriedade seja respeitada e não seja tomada, Então, existem os direitos legais para isso. O livre mercado. O que seria o livre mercado? Seria uma economia baseada na eliminação de taxas alfandegárias. Por exemplo, uma empresa vendendo em um país e outro, sempre existe o pagamento de taxas alfandegárias. Então, isso é o livre mercado, certo? A livre concorrência, certo? Na livre concorrência, vende mais, quem tem o melhor preço ou o menor preço e qualidade. Não adianta ter o menor preço e não ter qualidade. Você compra um objeto e com poucos dias ele quebra. Então, isso não vai lhe dar livre concorrência, porque você tem preço, mas não tem qualidade, A lei da oferta e da procura. Vende mais, quem tem o melhor preço, Esse preço ele pode variar, dependendo da quantidade do produto no mercado ou da falta dele. Um exemplo disso é esse período de pandemia, onde vários objetos, vários produtos, eles subiram de preço. Por que isso? Porque, vou dar um exemplo aqui de uma motocicleta, As fábricas, no geral, elas não estão liberando os funcionários, os operários para trabalhar, devido ao quê? Aquele fator de aglomeração, Então, com isso vai ter menos produtos e os preços vão aumentar, às vezes até dobrar. Tá? Uma motocicleta que antes valia R$8.000 está valendo 14. Um exemplo de lei da oferta e da procura, E as pessoas continuam procurando, Então, continuam comprando. Então, o preço aumenta de acordo com a procura, e a oferta. Se tem muito, vai diminuir. Ainda falando sobre o liberalismo político, Agora aqui, o que consiste o chamado liberalismo político? Liberdade individual, certo? As pessoas têm o direito, da liberdade de expressão, econômico, tá? De investimento e assim por diante. A valorização do progresso. Então, o liberalismo ele valoriza o progresso, os meios de comunicação, de locomoção, com os meios de transporte. O antropocentrismo universalista. Então, para quem não lembra o que é antropocentrismo, o antro, quer dizer homem, O latim lá é homem, latim do grego homem, Centrismo, homem como centro, Universalista, ou seja, essa ideia ela procura colocar o homem, o ser humano, como centro, de todas as coisas, no sentido de produção, de liberdade, de raciocínio, e universalista no sentido de que
como falo do liberalismo, como ele pode investir de acordo com as suas qualificações, né? Se é um mecânico, se é um operário, se é um escritor. Então, a universalidade de conhecimentos e de habilidades, né? O multiculturalismo também envolve, né, o liberalismo político, né? As grandes capitais do passado, lá do Egito, de Roma, eles agregavam várias culturas, né, de vários povos diferentes. Então, essa é também uma das prerrogativas do liberalismo político, certo? O constitucionalismo, né, e o legalismo se baseiam principalmente em cima das leis, evitando, né, digamos, o apego aos dogmas religiosos, mas sim diretamente ligado ao direito, né, a Constituição e a legalidade. O pluripartidarismo, né, a existência de mais de um partido, né, de vários partidos políticos, por exemplo, diferente lá do socialismo, por exemplo, tá, pessoal? Onde eles têm lá um único partido no poder, né? A valorização da sociedade civil. Então, procuro valorizar a sociedade civil, respeitando né, as leis, né, do Estado, da cidade, né? Então, é uma valorização no geral, né, pessoal? O direito civil, o direito individual, certo? A valorização do contrato, né? Geralmente, no passado, como é que era o meio de negociação? Era através da palavra, né? Alguém dava a palavra para alguém, vamos pegar o feudalismo, né? O servo dava a palavra ao seu senhor, né? O vassalo ao suzerano, e ele tinha que cumprir, né? E existia aquele laço de fidelidade, né? Hoje não, o contrato quando você compra, por exemplo, um celular, né? Você vai lá e assina várias promissórias, vários duplicados, dizendo que você vai pagar, né? Se você não pagar, né, o que acontece? Seu nome vai para o SPC, para assim por diante. E a distinção de público e privado, isso existe, né? Nas empresas públicas, empresas privadas, né? Um exemplo do que é colocado dentro do liberalismo, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema socialista, né? Algumas características do socialismo. A sociedade aqui é aquela sem classes, né? Não existe classe, divisão de classes, onde todas as pessoas têm as mesmas condições de vida e desenvolvimento com os mesmos ganhos e despesas, ou seja, não existe uma disparidade entre rico e pobre, né? Geralmente eles estão bem próximos um do outro em termos de salário e de condições de vida, tá? Existe um desaparecimento gradativo do Estado, ou seja, aos poucos o Estado vai deixando com que as coisas aconteçam entre as próprias comunidades, né? Abolição da separação entre trabalho, material e intelectual. Seria uma das características, né? Abolindo né? Vai desaparecendo essas diferenças, né? Entre trabalho e material intelectual. Necessidade de se renovar, né? Ou seja, críticas são bem vistas. E a liberdade de pensamento. Sistema econômico socialista. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema econômico, né? É um sistema no qual a atividade econômica é planejada, né? Os meios de produção são propriedade do Estado e por meio de uma autoridade central. Ou seja, no sistema socialista, né, quem planeja tudo é o Estado, né, os meios de produção, né, quanto vai ser produzido, né, e sempre tem uma autoridade central. Quem é essa autoridade central? No caso aí o presidente, né, pessoal? Vamos fazer aqui uma comparação entre as duas ideias, né? De esquerda, coletivista, direita, né, individualista, né? Socialistas, meios de produção sob controle de coletividades em diferentes graus. Capitalista, meio de produção sob controle de indivíduos, né, em diferentes graus. Ou seja, né, em um, quem controla é o Estado, em outro, o trabalho é individual, através dos indivíduos, né, dos grandes proprietários, dos grandes produtores. O Estado, ou outra forma de coletividade, administra empresas com o objetivo de renda ou produtos para a sociedade. No capitalismo, o Estado não exerce atividade econômica que pode ser exercida pela iniciativa privada. Privatiza empresas estatais. No caso, no Brasil aconteceu muito isso, né? Muitas privatizações de empresas.
reserva de mercado e monopólios estatais, né? Isso no socialismo. No capitalismo, mercados livres sem barreiras para os novos competidores. Maior regulamentação da economia, né? No socialismo. Né? No capitalismo, menor regulamentação da economia. Não é maior, não é menor, né? Acordos coletivos entre empregadores e empresas. Acordos individuais entre empregadores e empregados. Maior regulamentação, no caso do socialismo, do mercado de trabalho. Menor regulamentação do mercado de trabalho. Né? Seguridade social mais abrangente, seguridade social menos abrangente. Tá? Quando alguém sai, por exemplo, do emprego no capitalismo, né, ele ganha 3 meses ali, 4 de seguro-desemprego. No Estado, nesse sentido, seria bem mais, né? Impostos maiores para financiar o Estado, impostos menores para financiar o Estado. Então, pessoal, é isso. Vamos passar aqui para uma atividade, né? A primeira diz o seguinte: a ênfase do liberalismo é: letra A, o benefício coletivo; letra B, a liberdade individual; letra C, valorização da diversidade; letra D, conservação dos valores. Então, de acordo com a nossa aula, qual seria a resposta correta aí, pessoal? Vamos ver que a ênfase do liberalismo é a liberdade individual, no liberalismo, né? A questão 2. A ênfase do socialismo é o benefício coletivo; B, a liberdade individual; C, a valorização da diversidade; D, conservação dos valores. Então, de acordo com a nossa aula, qual seria a ênfase do socialismo? Qual seria, né, a ideia vendida pelo socialismo? Letra A, né, pessoal? O benefício coletivo. Então, no socialismo, visa-se beneficiar todos, né, de forma coletiva. Então, era isso, pessoal. Quero agradecer pela atenção de todos. Essa aula está disponível na plataforma Eduque e até a próxima aula.